Olá, para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Cavalcante de Oliveira, tenho 28 anos, sou formada em Psicologia pela Universidade Federal de Alagoas e sou escritora riolarguense há mais de 10 anos. Então, o que vocês vão assistir agora é um mini documentário chamado Passos Literais de uma autora riolarguense. Eu vou falar um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória como escritora e a influência que o município de Rio Largo teve para mim enquanto autora. Então, eu comecei a escrever quando eu tinha mais ou menos 14 anos, quando eu estava na escola ainda, no início do ensino médio. Eu escrevi o primeiro capítulo do meu livro e dei para uma amiga ler. Vale ressaltar que eu nunca tinha passado pela minha cabeça ser escritora, até que um amigo meu, que inclusive também é autor hoje, ele chegou para mim com o primeiro capítulo do livro dele, pediu para ler e para dar opinião. Até então eu pensei que ser autor fosse uma coisa que alguém tinha que anunciar que você era. Você já nascia autor, você tinha que ser alguma coisa muito fora do meu alcance para poder ser autor, digamos assim. E quando eu li o capítulo do meu amigo, do Rafael Marinho, foi como um estalar para mim. Eu pensei que, nossa, peraí, eu posso ser autora, eu posso escrever também. Eu já gostava de escrever, eu escrevia poema, mas eu não tinha tido esse momento de realização, de pensar que eu podia também ser autora. Então comecei a escrever com 14 anos e em 2016 eu publiquei a minha primeira obra chamada Contos de um Guerreiro. E desde então eu já tive 14 publicações, já tive quase 30 premiações diversas no cenário estadual, no cenário nacional. Já tive algumas premiações também envolvendo todos os países lusófonos, né, países que têm a língua portuguesa, mas não foi assim que tudo começou, né? Na verdade, a coisa começou bem antes de eu começar a escrever de fato, quando eu tinha 14 anos. Eu cresci em Rio Largo, desde sempre. Eu nunca morei em outro município, né? E eu morava no Cruzeiro do Sul. Para quem conhece a região, sabe que o Cruzeiro do Sul é na divisa com a capital Maceió. E então a minha tia, que cuidava do meu avô em Lourenço de Albuquerque, ela ficou doente, ela acabou desenvolvendo câncer. E aí a gente se mudou para Lourenço para poder cuidar da minha tia e do meu avô. Então a minha infância, a partir dos 4 anos de idade, foi crescendo num sítio em Lourenço de Albuquerque. A gente tinha um contato muito grande com a comunidade e como era a casa do meu avô, e eu tenho uma família muito grande, com mais de 20 tios, eu cresci num ambiente bem acolhedor e bem família festiva mesmo. Todos os eventos eram lá e eu tinha espaço, eu tinha para poder desenvolver minha criatividade. Eu passava o dia todo brincando no quintal, subindo em árvore, colhendo fruta e imaginando cenários. Eu acho que desde sempre eu levava broncas às vezes, porque eu já acendi fogueira no meio do sítio e fazia arco e flecha e ficava brincando que eu era uma caçadora, que eu era uma Power Ranger. Ficava às vezes sozinha mesmo, porque infelizmente Lourenço de Albuquerque sempre foi um pouco violento, um bairro um pouco violento. E aí muitas vezes eu ficava a tarde inteira sozinha. Minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, minha irmã estudava à tarde, eu estudava de manhã, então ficava eu e meu avô ficava cuidando das coisas dele no sítio e eu ficava brincando, às vezes com alguns vizinhos, às vezes sozinha, criando as minhas fantasias infantis e que eu estava experienciando alguma aventura. Meu pai passou num concurso público, se tornou maquinista, e aí eu saí da escola pública. Eu estudava na Osório de Moura Lima, também em Lourenço na época,
e fui para uma escola particular para fazer o ensino fundamental 2. Eu acho que foi aí que tudo começou a mudar. Até então, eu vinha de uma escola pequena, onde todo mundo era amiguinho, todo mundo brincava no intervalo, e eu nunca vou esquecer o meu primeiro dia de aula na escola particular, que foi muito assustador, porque era uma escola muito grande, era a primeira vez que eu tinha diversos professores também, cada professor lecionava uma matéria que era totalmente diferente de antes, que a minha tia, a tia da sala, né, ela dava todas as aulas, então eu nem sabia que tinha essa questão de tocar, mudar de professor, era outra aula. Então a primeira vez que eu escutei o toque na sala de aula, eu pensei que já era pro recreio, porque geralmente quando eu tocava na minha antiga escola já era para ir pro recreio, então eu abria minha mochila naturalmente, comia o meu lanche, e aí nos minutinhos depois o professor da outra disciplina entrou na aula. E aí foi assim que eu fiquei sem lanche no recreio, porque eu comi no toque da primeira aula pensando que já era recreio. Foi muito difícil para mim esse período de adaptação, porque era um nível de ensino totalmente diferente do que eu tive na Osória, e eu tive que aprender muita coisa do zero, tipo inglês. Eu nunca tinha tido aula de inglês, por exemplo. O nível escolar era mais difícil, era mais complexo, e a turma já era integrada, porque grande parte da turma já estudava lá. Então eu tive que me adaptar a muita coisa de uma vez só, e eu não conhecia ninguém no colégio. E aí, para piorar, já no primeiro dia de aula eu recebi um apelido que me acompanhou pelos 7 anos que eu estudei. Foi o início de 7 anos de bullying, que teve momentos piores, teve momentos menos piores, mas eu passei por algumas coisas bem complicadas, passei por algumas agressões físicas, muita agressão verbal, humilhação, passei por um momento também de assédio sexual, e era assim, era difícil, foi difícil. A gente faz o melhor que a gente pode, mas eu acabei construindo, a minha personalidade mudou completamente do que eu era antes de entrar na escola, e ao longo dos 7 anos acabei me tornando uma pessoa mais introvertida, mais reclusa, mais tímida. Eu tinha muito receio de falar, de abrir a boca, de contar o que eu pensava, porque tudo que eu fazia, eu falava, era motivo, era alvo, né, de bullying. E era um grupo de meninos, e mais velhos que eu, tinham os meninos da minha sala, e eles também se juntavam com um grupo maior de outros meninos de outras turmas mais velhas. Então eu ficava bem recuada, quase como se fosse uma presa. A sensação, quando eu paro para pensar no passado, eu me sentia um pouco uma presa, assim. Eu não sabia me defender, para ser sincera, eu era bem inocente. Eu não sabia como fazer para me defender. E aí, por causa dessa reclusão, né, dessa vida escolar que eu tinha, que era complicada, eu nunca cheguei a falar para os meus pais isso, porque eu reconhecia que o meu pai estava dando o melhor dele para poder pagar uma escola particular para mim, e eu não queria trazer problemas para ele. Então eu também nunca cheguei a falar para eles: olha, eu tô passando por isso. Eu acho que a criança não pensa em fazer isso, até porque eu não entendi o que estava acontecendo de errado, né? Eu entendia que me magoava, que eu ficava triste, mas eu não entendia o que estava acontecendo de errado especificamente. Eu não entendia o que tinha de errado comigo para estar passando por aquilo. E aí, por causa disso, eu comecei a escrever. Como eu não falava, eu comecei a escrever poema, escrever alguns textos que eu tenho guardados até hoje, alguns deles, para poder, uma forma infantil de botar para fora o que eu estava sentindo, mesmo que eu não soubesse bem o que era, né? Então, algumas dessas emoções eu botava para fora através desses textos, desses poemas. Também por causa dessa reclusão, eu comecei a ler. Tinha uma pequena biblioteca, se é que podemos chamar de biblioteca na época, que eram algumas prateleirazinhas de livros infantos juvenis que a escola disponibilizava
em algumas aulas, né, que algumas professoras utilizavam. E aí, em algum momento, eu tava numa aula vaga, né? Teve esse momento de aula vaga, apesar de que era raro na escola. E aí eu tava sem nada para fazer, peguei um dos livros e comecei a ler. Gostei da história, eu me lembro especificamente, eu gostava muito de assistir TV, mas era uma sensação completamente diferente, sabe? Porque eu não tava assistindo nada, mas imediatamente quando eu comecei a ler, a minha mente começou a criar todo o cenário, tudo que eu tava lendo, e eu comecei a imaginar perfeitamente. Eu fiquei sabendo recentemente que existem alguns tipos de... O cérebro da pessoa funciona de formas diferentes, né, quando você tá lendo. E aí tem pessoas que, é o meu caso, que conseguem imaginar a voz, o rosto, o cenário, como se fosse um filme passando no seu cérebro, né? E é o meu caso. E foi muito legal, porque aquilo me tirou completamente da realidade que eu tava vivendo. Enquanto eu tava lendo, não existia mais nada, só existia aquele discorrer daquela aventura do que os personagens estavam vivendo. Fiquei viciada em ler. Li todos os livros que estavam naquelas estantes, eu esgotei os livros, pedi autorização para a diretora para levar para casa, porque eu não tinha tempo suficiente para terminar de ler os livros na escola. Ela autorizou, porque eu era uma criança certinha, né? E aí eu comecei a levar os livros para casa, lia, devolvia, pegava outro, e assim eu terminei todos os livros. Quando eu terminei todos os livros, eu precisava de mais livros para ler. E aí foi quando eu comecei a insistir para comprar alguns livros, embora meus pais incentivassem muito a gente a estudar, a gente não tinha a cultura de comprar livros. Eu acho que em Rio Largo é muito difícil essa cultura de comprar livros, pelo menos na época, né? Não sei hoje. Mas a cultura da leitura não é uma cultura, infelizmente, muito específica de Rio Largo, né? Geralmente são gostos individuais, causados por contextos individuais. Então, quando eu estava no começo do ensino médio, o meu amigo, que é Rafael Marinho, que hoje também é escritor, ele me deu o primeiro capítulo do livro dele para eu ler. Isso mudou tudo para mim, porque até então, escritor para mim era uma coisa super, não sei, fora do alcance, alguma coisa quase celestial, alguma coisa que nunca passou pela minha cabeça, eu posso ser escritora. E eu li o capítulo do livro dele, né, era de fantasia mesmo, era uma fantasia. E aí eu pensei, cara, eu posso escrever, peraí. Tudo aquilo que estava no meu cérebro, borbulhando desde a minha infância, que foi fomentado pelas brincadeiras que eu tive na minha infância, pela minha imaginação fértil, eu podia botar aquilo dali e criar a minha própria realidade. Foi quando eu comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever eu tinha 14 anos, eu estava começando a entrar no ensino médio. E publiquei o meu primeiro livro aos 16, em 2016, Contos de um Guerreiro, uma obra de fantasia. Ninguém ensina você a escrever. Escrever um livro, né? Não tem uma pessoa que diga pra você como é que você escreve um livro. Então é uma obra bem crua. Tinha muita coisa que eu queria, muita referência internacional, obviamente. A gente, infelizmente, não cresce tendo acesso a muitas, por algum motivo ou por outro. A gente não tem mais acesso a referências internacionais de cultura do que nacionais. Então tinha muita coisa internacional, muita coisa da cultura internacional, mas foi a minha porta de entrada. Depois disso eu continuei escrevendo, continuei publicando, continuei me aprimorando, testei gêneros diferentes, saí da fantasia para o romance, do romance para a comédia, da comédia para o terror. Ganhei desde então quase 30 premiações e publiquei mais obras, tenho 14 obras publicadas até o momento. Tenho mais algumas que eu pretendo publicar nos próximos anos. A literatura muda tudo pra mim. E eu percebo, em algum momento, enquanto eu tava enquanto eu tava experimentando as coisas, eu li um livro chamado Arma Escarlate, de uma autora brasileira chamada Renata Ventura. E aquilo dali foi mais um gatilho que aconteceu na minha história como autora,
porque esse livro ele se passa no Brasil e traz a cultura brasileira dentro de um contexto de alta fantasia. Então você tem magia, você tem feitiços, você tem bruxos, porém tudo dentro da cultura nacional, né, com forte influência da cultura nacional. Eu nunca tinha pensado em escrever alguma coisa sobre o que eu conhecia e é interessante porque eu cresci escutando dos meus tios, dos meus pais, do meu avô, histórias de Trancoso, por exemplo, que são aquelas histórias assustadoras que a gente conta daquelas lendas, dos mitos, das figuras, a mula sem cabeça, o fogo corredor, e eu cresci escutando essas histórias. Mas nunca tinha passado pela minha cabeça escrever algo que era mais próximo de mim, né? Eu escrevia sobre o dragão, sobre um castelo que ficava num prado no norte da Europa, mas sobre o inverno, sobre a neve, algo que eu nunca experienciei na minha vida, mas eu nunca pensei em escrever sobre uma pessoa que acorda no Nordeste e leva um susto porque viu um assombro. Foi por causa da Renata Ventura que eu comecei a perceber os elementos que estavam na minha vida. E aí eu comecei a resgatar essas histórias que eu cresci escutando em Rio Largo, que era no São João, na noite de São João, enquanto a fogueira estava queimando, a gente, os vizinhos estavam, todo mundo, né, tinha as suas fogueirinhas nas suas portas e aquele som de bombinha e o cheiro de milho no ar, e a gente sentado em volta da fogueira e os meus tios contando as histórias que eles viveram, né, quando eles moravam na casa de Taipa, na época, e aconteciam algumas coisas assustadoras na casa, né? Que era um assombro que tinha na casa. E aí alguns vizinhos também se reuniam e contavam essas histórias. Eu comecei a resgatar tudo isso quando eu comecei a explorar o gênero terror. E aí eu publiquei alguns contos já regionais, baseados em algumas histórias que eu vi, que eu ouvi, que aconteceram, né, que eu presenciei. Então, como, por exemplo, o Discurso do Prefeito, que foi um conto que na época ficou em segundo lugar num concurso da Universidade Federal de Alagoas. Foi a primeira história que eu acho que eu escrevi inspirada mesmo, e aí eu comecei a explorar o terror, resgatando tudo isso que eu experienciei na minha infância. E aí eu escrevi um livro chamado Como Surgem os Monstros, que é uma antologia, é um conjunto de contos, e inscrevi ele no concurso de Alagoas, da Lei Aldir Blanc, né, numa premiação, num concurso literário, e ele foi selecionado. E aí eu publiquei o meu livro de antologia totalmente feito com contos regionais, inspirados totalmente na nossa cultura, né? E com aquela pegada bem forte das histórias de Trancoso. E aí ele se tornou semifinalista da Associação Brasileira de Suspense e Terror, e que é uma coisa que eu nunca esperava. Eu estava começando a explorar o terror, nunca tinha escrito terror, nunca fui de ler terror, mas daí então eu só me aprofundei mais. Mas Rio Largo teve uma grande influência em tudo que eu sou muito grata pela forma como eu cresci, até pelo fato de ter crescido num sítio, pelo fato de ter escutado as histórias dos meus tios, pelo fato de ter me tornado uma autora. Hoje em dia a cultura regional está tendo muito mais força, participei de muitos eventos. Por mais de um ano eu me tornei também a líder do segmento de literatura nerd do estado de Alagoas, então felizmente a cultura está se tornando mais forte no nosso estado, no nosso município. A gente está tendo muito mais oportunidade de crescer, de desenvolver, de produzir, de receber uma
um retorno financeiro por isso, né, que é outra coisa difícil no Brasil, infelizmente, a gente receber retorno financeiro, principalmente no campo literário. Geralmente a gente investe muito, quem pode investir, a gente não tem um retorno financeiro para isso. Então, são 14 anos que eu venho ganhando espaço, que eu venho conquistando espaço e oportunidades vêm aparecendo, e mais oportunidades estão surgindo, né? Antes tinha só a Audi Blanc, agora também tem a Paulo Gustavo, com novos editais que dão oportunidades a produtores locais. E eu fico muito feliz que a cultura do município de Rio Largo, que a cultura estadual de Alagoas e que a cultura nacional, ela tem tendo sua oportunidade de crescer.